Essa é a sua rádio. Redenção HP. Atenção para o corte de 3 segundos. A programação que faz a diferença. Mais alegria no ar. Momento. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Vamos à palavra de Deus, então, nessa noite. Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 10, que nós passamos a meditar agora, nesse exato momento. Olha o que diz a Bíblia. Ora, muito me regozijo no Senhor, porque tedes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, andavas lembrados, mas vos faltava oportunidade. Paulo aqui começa a fazer uma menção de toda a dificuldade que ele passou em meio à obra de Deus, a igreja de Filipenses, essa igreja abençoada aqui. Esse povo era um povo que cuidou muito bem, tanto da vida de Paulo como da obra de Deus. O interessante é que Paulo ele fica alegre, ele fica contente, ele fica realmente agraciado por Deus no seu coração, por tudo aquilo que está acontecendo, a forma que Deus estava cuidando. Dias atrás eu falei sobre o cuidado de Deus. Hoje estivemos aí deixando um texto aos nossos irmãos, que tiveram aí, que tem o nosso contato, os irmãos podem visualizar, nós deixamos uma palavra que Deus cuida de nós. E aqui, Paulo, ele procura se alegrar, ao mesmo tempo ele fala do vosso cuidado para comigo, e qual ainda faltava, ele tinha trazido isso à memória, o coração dele se alegrava, mas não tinha tido a oportunidade de estar agradecendo ao povo de Filipe. O versículo 11, olha só, não digo por causa da necessidade, não digo por causa de necessidade. E aqui Paulo ele vai dar uma lição para todo cristão. Esse texto, todo mundo gosta do versículo 13, mas antes de chegar no versículo 13, é importante nós analisarmos os versículos anteriores. Quando fala de cuidado, irmãos, quando fala de necessidade mesmo. A necessidade, muitas das vezes, de não ter o que comer, a necessidade de não ter o recurso para poder realizar algo. Isso é muito difícil. Nós estamos vivendo um tempo de escassez. Nós estamos vivendo no presente tempo de escassez, sim. É um tempo de escassez que nós estamos vivendo. Então, amados irmãos, eu quero pedir aos irmãos, em nome de Jesus, que nesse momento que você está vivenciando, tudo que você está atravessando, tudo que você está passando, que você possa tomar como exemplo aqui a vida de Paulo e os seus ensinamentos. Porque muitas das vezes nós ouvimos tantas coisas ou queremos ouvir, a realidade é essa também. A pessoa só quer ouvir aquilo que ela gosta de ouvir pessoas a qual elas querem, que sabe só vai vir aquilo que agrada a ela. Eu quero te dizer, irmãos, que nós temos que aprender, irmãos, a ouvir a voz de Deus e a palavra de Deus. Então Paulo diz aqui, não digo isso por causa de necessidade. Por que Paulo disse, eu não digo isso por causa de necessidade? Porque o texto ele continua nos dizendo, porque já aprendi a contentar-me com a circunstância em que me encontro. Olha só o ensinamento que o apóstolo Paulo está nos dando aqui. Não digo isso por causa de necessidade. Tem pessoas que elas muitas vezes usam até a própria palavra de Deus, ou para se justificarem, ou muitas das vezes para se autocompadecer da sua situação, enfim, várias coisas. Muitas vezes, ou aí pela internet, como eu estou vendo esse tempo, pessoas aí que usam da palavra de Deus e falam tantas coisas. Muitas das vezes, irmãos, quando você vai filtrar, aquilo não tem nada, nenhum paralelo, não tem nenhuma ligação com a palavra, nem paralelismo tem, e muito menos ligação. E o interessante aqui, que Paulo deixa registrado, que ele diz, não digo isso por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me. Deixa eu fazer uma pergunta para você, você já aprendeu as situações da vida,
nos trazem muitas lições. Então, à noite eu quero trazer uma palavra prática. À noite, você que vai estar ouvindo depois, vendo depois pelo YouTube, pelo podcast, enfim, mas vai ficar gravado aqui para você nessa sexta-feira tão maravilhosa de 29 de maio de 2020. Bom, para ficar registrado. Eu quero te perguntar, você já tem aprendido com as circunstâncias que você já viveu na sua vida? Seja ela na vida particular, profissional, na vida ministerial, na vida espiritual, enfim. Eu preciso entender, irmãos, que muitas das vezes nós temos o costume de achar que sabemos tudo e ninguém sabe tudo. Tudo na vida é um grande ensinamento, um grande aprendizado. Paulo diz aqui, eu aprendi a contentar-me com a circunstância em que me encontro. Você já aprendeu, em meio a todas essas situações que você tem vivenciado, tem pessoas que nesse momento que nós estamos atravessando, ela perde a estribeira, ela perde o chão, ela perde a razão, ela age pela emoção, ela age pelo sentimento, enfim, muitas das vezes a racionalidade, ela perde a racionalidade muitas das vezes, e isso é triste, meus irmãos, isso é muito triste porque a pessoa, ela muitas das vezes ela precisa entender que ela precisa aprender, e tem situações que eu vou passar que ninguém pode passar por mim. Tem coisas que eu vou vivenciar é por meu aprendizado cristão, por meu aprendizado familiar, profissional, pessoal. Sou eu que tenho que passar. Muitas vezes não vai ter ninguém para falar nada, ninguém dizer nada. E muitas vezes nós queremos nesse momento, e essa é a realidade, tanto eu quanto você que me vê e me ouve, muitas das vezes nós recebemos muitas coisas, muitas mensagens, tantas outras coisas, porque muitas das vezes nós estamos acostumados assim. Veja que Paulo vai dizer, eu aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro. E qual que é a sua circunstância hoje? Como que você se encontra no dia de hoje? Como que está a situação da sua vida hoje? A sua vida familiar, sua vida pessoal, sua vida profissional, sua vida financeira, sua vida espiritual, sua vida ministerial. Como que ela está? E tudo isso, o que você tem tirado de ensinamento, de aprendizado? O versículo 12, ele vai aprofundar essa situação. Ele vai explicar do que ele aprendeu a se contentar. Nós vamos aprender aqui que nem tudo, muitas das vezes, irmãos, é mil maravilhas. Seja ele de relacionamentos pessoais, seja na vida material, seja no ministério, na vida espiritual, no nosso dia a dia, não vai ser só flores. A realidade é essa. O pessoal aí, eu vejo aí pela internet, e profetiza, e fazem tantas coisas, e eu falo mesmo a realidade. Eu vejo isso com grande pesar, e outra coisa também, e fico muito pasmado, né, da ousadia dessas pessoas. Porque eu estou aqui diante dessa câmera, é muito fácil muitas vezes falar o que eu quero, profetizar o que eu quero, mas a palavra de Deus, ela é poderosa. A Bíblia diz que eu não posso nem tirar e nem acrescentar. Se eu tirar, vai ser tirado da minha parte da árvore da vida. Se eu acrescentar todas as pragas desse livro, será acrescentado da minha vida. Não posso fazer aqui, irmãos, uma manipulação que eu estou vendo acontecendo. Nós temos que aprender com a palavra. Deus, ele nos ensina. Eu quero te dizer uma coisa. Passamos por circunstâncias porque Deus quer nos ensinar. O ensinamento de Deus, muitas vezes, ele leva a pessoa para o deserto, ele leva a pessoa para o particular. Pastor Edilene leu aí sobre Jonas. Jonas foi parar no ventre do grande peixe e foi um ensinamento. E o profeta Jonas, ele é mencionado pelo Senhor Jesus, né? Lá no Evangelho de Mateus, no Novo Testamento, ele é mencionado. Então veja só, irmão, esses personagens bíblicos, esses homens de fé que viveram pela fé, eles foram forjados, eles foram ensinados. Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abidnego lançaram na fornalha de fogo, Neemias na reconstrução dos muros de Jerusalém. Então nós precisamos entender que esses homens também foram provados, foram forjados. José foi vendido pelos seus irmãos, foi depois para a casa de Potifar, depois foi preso, depois se tornou governador. Então nós temos que entender que tem processo de Deus que não vai ter família, não vai ter amigo, não vai ter irmão da igreja, não vai ter o patrão, não vai ter o chefe, não vai ter o governo, não vai ter ninguém.
É um aprendizado de Deus para a sua vida, para o seu crescimento de fé. É um aprendizado que você tem, e muitas vezes você procura até pessoas erradas para você conversar, para você pedir orientação, para você orar. Aí a pessoa profetiza, aquilo não acontece. Aquilo. Quantas vezes eu vi pessoa com problema de enfermidade na família, as pessoas ficam orando que Deus vai dar vitória, a pessoa morrer. Quantas pessoas que eu vi, não, que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, e Deus não fez. Porque as pessoas eram próximas, estavam profetizando por sentimento. E muitas vezes é um ensinamento, irmãos. O ensinamento da palavra ao nosso coração. Olha só o que ele vai dizer no versículo 12. Então, Paulo diz, eu aprendi a contentar. Você já aprendeu a contentar? A contentar com aquilo que Deus deu na sua mão? O que Deus entregou na sua mão? A Bíblia diz que ele deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1. Você já aprendeu a contentar com aquilo que Deus colocou na sua mão? A Bíblia diz, se é fiel no pouco, e sobre o muito eu te coloco. Se é fiel a Deus no pouco, não é fiel a Deus no pouco, como vai ser no muito? Nós temos muito para aprender com Deus. Temos muito para aprender no nosso dia a dia cristão. O versículo 12 aqui, para mim começar a fechar a palavra dessa noite, vai dizer, sei passar necessidade, e sei também ter abundância. Você sabe passar necessidade? Você sabe quando você não pode fazer algo, ou não tem condição de fazer algo? A Bíblia vai dizer que ele diz, eu sei passar por falta, por necessidade, eu sei passar. A necessidade bateu, a situação difícil, a escassez chegou, mas eu sei como passar por ela. Você que está me ouvindo sabe passar por ela? Tem pessoa que não pode perder, tem pessoa que ela não pode esperar um pouco, tem pessoa que não sabe esperar a vez dela, tem pessoa que não sabe, irmãos. Tem pessoa que se abate por poucas coisas. Eu te pergunto, você já aprendeu tudo isso? E isso mostra o crescimento cristão nosso. Vou pegar aqui a parte cristã, a parte pessoal. Você dentro da sua casa, você dentro da sua igreja, você no seu trabalho. Você precisa crescer, você precisa amadurecer. As situações, elas virão, as circunstâncias vão se modificando. O mundo pós-pandemia, você já pensou? Quando passar toda essa pandemia do coronavírus, flexibilizando, estão voltando. Mas como será a retomada de todas as coisas? As pessoas que perderam seus empregos, ou tiveram seus contratos suspensos, e tantas outras situações. Você que tem o seu negócio, as casas de orações, a obra de Deus, tudo isso, o mundo, ele vai passar por uma grande revolução, a verdade é essa. Mas aqui Paulo, ele traz um sentido muito maravilhoso. Ele estava preparado para qualquer situação. Tem pessoa que ela não está preparada para passar por situações. Olha aqui, sei passar por falta. E é difícil, irmãos. Você ter escassez, passar por falta. Eu já passei. E eu com a minha família já passamos. Não é fácil. Você já pode ter passado. Ou conhece alguém que está passando. É difícil. Mas ele diz mais ainda. Sei também ter abundância. Você sabe ter abundância? Quando tem muito, você sabe usar esse muito? Você desperdiça. Paulo ele diz, eu sei aprender a me contentar no momento que eu não tenho nada. E quando eu tenho muito, eu sei usar isso. Quando Deus permite secar, quando Deus permite tudo fechar, você tem que aprender com essa lição. Quando está na falta, você tem que aprender a lidar com a falta. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando as coisas começam, muitas das vezes, a ir contra aquilo que você tem pensado? Mas e quando você também tem muito? Você sabe realmente lidar com abundância? Tem pessoa que desperdiça. Quando tem demais, desperdiça. Desperdiça recursos, desperdiça tempo, desperdiça várias coisas. Você pode desperdiçar, irmãos. Aí Paulo vai dizer assim, de toda maneira, em todas as coisas, estou experimentado. Ele diz, em toda maneira, em todas as coisas, estou experimentado. Uma pessoa ela tem que ser experimentada, ela tem que ter experiência. Tem coisas que é a pessoa que vai viver. Muitas vezes é o marido com a mulher, muitas vezes é só o marido, muitas vezes é só a mulher. Muitas vezes é só o seu filho, vai viver aquela experiência, você vai sentir o reflexo. A igreja, a vida ministerial, a vida cristã, a vida pessoal, a vida profissional, tem que ser experimentado, não adianta. A Bíblia diz que Paulo vai dizer, em
todas as maneiras, em todas as coisas, estou experimentado. Deus, ele vai te experimentar. Deus, ele vai sim, muitas vezes, te provar. Deus, sim, ele vai permitir para saber aquilo, como está a sua mente, seu coração, seus sentimentos, sua fé, seu equilíbrio, direcionamento, se você está na direção do Espírito Santo ou está na direção emocional. Tem muita gente, eu estou guiado pelo Espírito Santo. Não tem nada de Espírito Santo. Só está na emoção, está na carne, fazendo, indo. De repente, só Deus para ter misericórdia. Por quê? Emoção do coração. Precisa ter a racionalidade da palavra para você compreender as coisas de Deus. Aí Paulo diz, tanto a ter fartura como a passar fome. Olha o que ele fala. Eu estou tão experimentado, diz Paulo, que olha, eu posso ter fartura como passar fome. Meu Deus do céu, irmãos. O texto aqui é muito profundo. É que a gente só leu 13. Nós só vamos no 13. Mas antes de chegar no 13, o que ele fala de fortalecer? Em quem ele era fortalecido? Ele era fortalecido no Senhor Jesus em todas as situações aqui. A situação de fartura, passar fome, a ter abundância ou a padecer necessidade. Então vai dizer, eu sei passar falta, eu sei ter abundância, em tudo eu estou experimentado, em todas as coisas, em todas as maneiras. Posso ter muito, posso passar fome, posso ter abundância, posso passar por necessidade. Olha o que ele vai dizer, irmãos. Muitas vezes nós só lemos o versículo 13. A chave desse capítulo está também aqui nos textos anteriores, ainda para baixo aqui, depois eu vou ler o 13 e o 19, vou dar um salto aqui para terminar. Mas esse capítulo fala aqui do ensinamento, o aprendizado. Até se fosse para dar um tema aqui, e nós vamos dar um tema para deixar depois gravado para os demais irmãos assistirem, vou dizer, irmão, esse texto aqui é um ensinamento de Deus na vida do cristão. Ensinamento de Deus em meio às circunstâncias. Deus nos ensina muitas vezes na circunstância, lidando com pessoas, vivendo com pessoas, no trabalho, no dia a dia, dentro de casa, muitas vezes vivendo uma situação de enfermidade, muitas vezes de perca, muitas vezes de ganho, de vitória, de passar por necessidade. Deus vai nos ensinar. Nos ensinando que Ele cuida, Ele guarda e que Ele nos abençoa. Que essa palavra dessa noite fique gravada ao teu coração. Porque quando ele chega no 13, ele vai dizer, posso todas as coisas. Que coisas que ele pode? Paulo vai dizer, eu posso todas as coisas. Que coisas? Não é tudo o que as pessoas muitas vezes pregam. Eu posso isso, eu posso... Não. Paulo diz, eu posso todas as coisas. Posso passar pela fome, pela necessidade, pela abundância, pela fartura, pela provação, pela luta. Eu posso sim passar por tudo isso. É isso que ele está dizendo. Porque eu posso todas as coisas. Por que ele conseguia vencer a fome? Por que ele conseguia vencer a necessidade? Por que ele sabia aproveitar a abundância que ele tinha e não desperdiçar? Porque ele podia todas as coisas, não nele mesmo. Porque Paulo já estava com o entendimento que não era mais por ele, mas era em Cristo. Em quem você está? Você está em Cristo ou não está em Cristo? Olha só o que ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então ele conseguia resistir à situação, ele conseguia passar as provações, ele conseguia também viver os momentos de bênção. Mas por que, irmãos, que Paulo conseguia? Para você poder compreender e entender. Ele conseguia vivenciar todas essas coisas devido a Deus, ao Senhor Jesus, que o fortalecia. Então, irmãos, quando o Senhor Jesus nos fortalece, é uma bênção. Quando o Senhor Jesus fortalece o irmão, a irmã, é uma bênção para a glória de Deus. Não é a força do seu braço, não é na força do seu entendimento, não é na capacidade de A e de B, não. É na capacidade do Espírito de Deus. Que Deus nessa noite te fortaleça em nome de Jesus. Olha só o que diz ainda agora o versículo 19. Olha só, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória de Jesus Cristo.
Olha a mente de Paulo, olha a mente desse apóstolo abençoado, olha o que o conteúdo desta palavra traz ao meu e ao seu coração. Deus nos ensinando em meio às circunstâncias. Então, querido, que a riqueza da glória do Altíssimo, no poder do Espírito Santo, possa suprir todas as suas necessidades. Muitas vezes nossas necessidades não é só uma cesta básica, um arroz e um feijão. A nossa necessidade é espiritual, a nossa necessidade é emocional, a nossa necessidade é familiar, a nossa necessidade é na área profissional. A sua vida ela não é só feita de um ambiente. Uma coisa que eu quero te ensinar aqui, aproveitando esse ensejo, a sua vida ela é feita de um aglomerado de circunstâncias. Não é só da igreja, não é só dos irmãos da igreja. Tem a sua família, tem a sua casa, tem os seus filhos, tem os seus parentes, tem os companheiros de trabalho, tem os vizinhos, tem a sociedade, a qual você faz parte de tudo isso. Em tudo isso, nós precisamos aprender e nós podemos passar por muitas situações, mas podemos todas as coisas daqueles que nos fortalecem. Que Deus te ensine em todas as circunstâncias da sua vida, que você passe por essas situações, seja ela muitas das vezes favorável ou desfavorável, mas que você possa estar fortalecido em Deus, no Senhor Jesus. Porque se Deus ele te fortalecer, você vai suportar. Se Deus te fortalecer, você vai resistir. Se Deus te fortalecer, você vai ser agraciado pela bênção de Deus. Então, querido, guarda essa palavra, medita nesse texto. Você vai ver. A vida cristã ela não é só feita de glamour. A vida cristã não é só prosperidade, como eu estou vendo esse monte de profeta pregando e profetizando por aí. A vida cristã ela é feita também de provação. Deus ele forja a nossa fé. A nossa fé, que é mais preciosa do que o ouro, é provada no fogo, quanto mais a nossa fé. A nossa fé também será aprovada em meio às circunstâncias dessa vida. Que você não ande por vista, que você ande por fé. Que essa palavra habite no seu coração, superabunde no seu coração, que multiplique a ciência da graça de Cristo no seu coração. Que você, em meio a toda e qualquer circunstância, volta a dizer, favorável ou desfavorável, da tua forma, do teu gosto, ou se não é do teu gosto, você aprenda a continuar na direção do Espírito Santo. Você continue na direção de Deus. Deus em Cristo te abençoe com esta palavra poderosa ao teu coração. Aprenda, receba o ensinamento de Deus. Viva essas circunstâncias que você possa estar passando, mas em tudo isso, seja fortalecido, porque podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém, queridos? Vamos ao momento de oração. Essa palavra continue reinando no seu coração, mas vamos orar agora em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Convido a você agora para que nós possamos ir ao momento da oração, glorificar, exaltar ao eterno e glorioso nome do Senhor Jesus. Igreja Redenção HB.